Já voltamos com a Revista da Cidade e olha que graça, gente. Elas são encantadoras demais, né? Estamos falando das aves, que também são excelentes opções para você que quer um pet, quer uma companhia e, claro, né? Se cercar de todo cuidado, como qualquer animal de estimação, né? Por isso que a gente tem dois especialistas aqui no estúdio, né? Além do Gabi, que ama bichinhos todos. Sou tarado por né? todos. A gente tem o Alexandre de Freitas, que é criador. Tudo bem, querido? Bem-vindo, viu? Mais uma vez. E também a Flávia Estrada, que é veterinária. Bem-vinda, Flávia. Tudo bom? Obrigada. Também, tudo jóia. Ah, gente, não sei nem por qual começar, porque são todos tão bonitinhos. Eu acho fofo também. Vamos falar de um deles, que eles são, não podemos dizer comuns, mas eles estão presentes em muitos lares. Quando as pessoas falam em ter uma ave, muitas vezes elas escolhem uma calopsita. Sim. Por que a opção se dá pela calopsita muitas vezes? Hoje é moda, vamos dizer, é moda. existe o modismo, vamos dizer assim. É verdade. Mas quem não conhece o periquitinho desde pequenininho, eu tinha um periquito, um casal de periquito ou um canário, são as aves mais tradicionais, as que mais são conhecidas. Mas hoje a calopsita, sem a menor sombra de dúvida, é uma das que mais se expande as criações, as pessoas têm mais preferência, porque ela é uma ave que interage bastante. Bem sociável, Bem né? sociável. Se dá bem, fica sozinha, anda pela rua, né? Anda pela pessoal. Tudo, Aliás, né? ali nós temos um exemplo. olha Tem lá. um exemplo ali. A gente consegue deixar ela Ó, essa solta. daqui tá querendo. Sim. Quer Esse pela é- casa, ele tá se vendo, quiser. ele tá vendo a mim. Sim, É aqui, Com licença, ela é vem, sua. É, Ela é Tunico. sua, Vem, Alexandre. Tunico. Tunico? Tunico. Tunico, ai, que Tunico. fofo, Tunico, você é lindo. Mantém as Agora peninhas ficou mais cortadas, calmo. né? E não tem perigo do voo. Ah, não tem- Então, esse é um dos Isso. cuidados para quem quer ter um animal circulando pela casa. Sim, tomar cuidado se você tiver cachorro, gato junto, Sim, né? sem dúvida, né? Porque Gato, às vezes principalmente. eles vão até pra brincar e acaba E acaba machucando, machucando, né? né? Acaba machucando. Claro, ou acontecendo coisa pior, né? Com Sim, certeza. sim. Porque eles são predadores e não Sim, são o gato, amiguinhos né? É naturais. caçador natural, vai achar que é. Tá. Agora, além do cuidado de cortar a asa, qual o cuidado que eu tenho que ter com uma calopsita em casa? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai ter um cachorro, um gato, são animais que a gente tem uma noção maior do cuidado, né? Certo. Que a gente precisa ter, tá aí no senso comum o que a gente precisa fazer. Apesar de que a gente sempre tem o que aprender, né? É, sim. O que não pode, o que não deve ser feito com eles. Mas no caso das aves, são animais mais diferentes, né? Sim. E que a gente precisa se cercar de toda a informação. Basicamente, o que a gente tem que fazer para ter uma calopsita em casa? O que a gente tem que saber? Espaço físico onde você vai deixar essa criaturinha. Porque não adianta você querer comprar uma calopsita, por exemplo, por ela ser mansa, dizer, eu vou deixar ela solta, como a doutora falou, tem que ter o cuidado com outras espécies que você tenha em casa. Tá. Não tem outras espécies que não exista risco de envolvimento com ela. Uma gaiola dessa, por exemplo, não poderia ficar uma calopsita jamais. Isso aqui é uma gaiola É de muito transporte, pequena. ela é Isso é muito uma gaiola pequena, muito né? pequena. E pra Isso canário, para cada né? espécie existe algum modelo de gaiola. Tá. Então, Então tem que ser um viveiro, que a gente chama de viveiro. Sim, o viveiro. viveiro. A área quanto maior, melhor pra isso. No mínimo o dobro desse tamanho. Pra Todas uma essas- só? Não, para um casal. Aí Para um cabe casal, o dobro dessa aqui. O Deixa eu dobro ficar disso aqui do aqui. lado pra gente ter uma ideia do Exatamente. tamanho dela, ó. Claro. Ela é grande, tá, gente? Então, pelo menos, a gente tá falando de dar um bem-estar Pra pro animal. acomodar, pra Né, acomodar Gabi? bem. Exato, né? É importante, porque pensa em você, na É, sua casa. concordo, né? Gabi. Na sua casa. Qual é o tamanho do espaço necessário para você se sentir à vontade na sua casa? Quando a gente mora em pequenos espaços, a gente sempre almeja com uma coisa maior. Exato, o bichinho também precisa de um espaço confortável, né? E a alimentação? Isso é muito... Tem que ter muito cuidado. Existe, por exemplo... Existe a lenda, né, de dar só o girassol, né, sementinhas, né? Mas a gente sabe, né, que hoje em dia essas sementinhas, né, tem muitos agrotóxicos, né? Então é perigoso, intoxica. Hoje em dia existem vários tipos de rações industrializadas, sem, né, super prêmio, completo, alimento completo para o animalzinho. A ração é sempre o melhor caminho? Sempre o melhor caminho. Além de Tá. oferecer, né, verduras, frutas frescas, diariamente, eles gostam bastante, né, que nem o milho muitas vezes acaba virando até um objeto de anti-estresse, né, de brincar, né, junto com os outros, né. Olha que bonitinho, o canarinho tá comendo, ele é giló? Tá? É Giló. Gente, Eles olha que adoram legal. giló, Não faz nem adoram. careta, né? Como é que pode? Eu também não faço careta Ah lá. com giló, não, gente. Acho muito boa, gosto, inclusive. Que graça, gente. Agora, são todas as frutas, legumes e verduras que a gente pode oferecer ou existem algumas que são proibitivas? que não dá Frutas pra fazer? cítricas não se deve servir a eles. Tá. Por quê? O que acontece? Tem muita acidez. Tá, Ah. a acidez É. prejudica o bichinho. Pode... Falando em fruta, basta lembrar de uma maçã, por exemplo. Tá ok. Maçã, um pedacinho E de calopsita. banana não muito Mamão. madura. Tá. Mamão também não, porque Não é legal? meio diurético. Pode ser, pode tá. soltar laxativo, né. Pode ser laxativo pra Ah. ele, entendi. E aquela você tem que se testando, né? Põe uma, põe outra, né? Não é de primeira que você coloca, ela já vai pegar. Ah, já- elas podem se estranhar? Elas podem não gostar daquela fruta, por exemplo.
Né? Mas e entre elas? Quando a gente coloca duas calopsitas para conviver no mesmo elas gostam viveiro? de viver em grupos, assim. Calopsita vive super bem em grupinho, em 2, em mais, né? Eles gostam É até bastante. indicado que a gente tenha mais que um? Sim. É. Pra elas não ficarem sozinhas? Até pra, né, pra compartilhar. Solidão um é solidão em qualquer né? espécie. legal. É, né? Concordo. Mas a concordo. calopsita, uma dúvida que eu até tenho, porque eu já cheguei a cogitar ter uma. Ah. É necessário, se eu quiser deixar ela o dia inteiro dentro da gaiola, dentro do viveiro, é ruim pra ela? Não teria o menor problema, desde que esse viveiro esteja lá dentro com água potável para a espécie, O espaço, né? alimento adequado para essa espécie e o espaço físico Tem um tem que espaço ter. adequado. Tomar né? cuidado Entendeu? com o vento, não deixar próximo à cozinha, Até porque muitas vezes por causa de casais gases. que né? Ok. trabalham, outros estudam e ele tem que ficar em casa, tem que estar Verdade. guardadinho. E o legal da calopsita é que ela demonstra carinho mesmo, Sim, né? Ela ela chega a balbuciar algumas palavras? Ela Sim. consegue aprender alguma Sim. coisa? Aprende bastante. Que Esse legal, aqui, né? claro, o ambiente aqui não tá, porque ele não tem hábito O de que o casa. Tonico fala? Ele canta, ele assovia o hino nacional. Ai, que bonitinho. Vamos fazer Temos um um patriota. teste. Vamos fazer um teste. Vamos. Tonico, canta aquela musiquinha pro pai, vai. Não. Ai, tomando. Ela não cantou, mas ela tá dançando. Não. Ah, ele tá chamando também. Ah lá, Ele tá- ali que é Ai, Ele tá confundindo as músicas. Ele tá confundindo. Também não é Mas, tanto que eu gente, vou nervosismo, pedir pra... né? Ele deve estar tímido por causa da televisão, É, né? o que acontece na frente da câmera, às vezes a boca seca, dá um Daqui a nervoso, pouco ele sabe dá qual música branco. que ele vai cantar É a daqui a segunda pouco. vez que ele vem, ainda tá com um pouco de Precisa Sabe Vamos qual falar música um que ele vai pouquinho cantar mais. daqui a pouco? Ah. O funk do Michael Douglas. Ai, não! Que barato. Agora, além de calopsita, a gente tem outras aves aqui também, vamos falar sobre elas, né? Você disse que é muito de moda e que hoje em dia a calopsita está na moda, mas Sim. existem outras opções. Sim, nós temos ali o exemplo, aquela gaiola embaixo, nós temos ali um trio. São 3 personatas, ali tem um casal, pai, mãe e filhinhos. Personatas? Personatas. Que bonitinho. São aves de origem do continente africano, essas aves aí. Ah, é? É. Parece um periquitinho, né? E eu tenho na minha casa que criam soltos. O único detalhe, ela não deve estar em contato com uma outra espécie que não seja a dela. Ah, tá. Essa sim, ela é um pouco agressiva, ela tem mania de estar picotando o pezinho dos outros. Tá, Às vezes bom. até entre elas, então tem que realmente ter esse cuidado. Entendi. Periquitos, eu tenho aí também. Periquitos e calopsitas podem estar no mesmo espaço. Tá. Legal. Sempre, quando você tem 2 espécies, procurar sempre ampliar o espaço físico. Ótimo. Ali são todas calopsitas. Ali, aqui em cima nós só temos calopsitas, ali embaixo sim. só personatas. Aqui são canários. Aí são canários. E aqui desse lado? Aqui um nós lores. temos um lores. Que lindo! Vamos falar sobre essa graça. Gente, Já que tô... cores é são bebê. essas? Bebê Fez é o nome. amizade com você já? Tô aqui, Você né? conquistou ela pelo estômago? Eu tô tentando, na verdade, né? É meio difícil, é meio antipática, tá meio blasé comigo. É o Lores? Essa Lores. espécie Esse é o Lores. O que Fala- entendi? Parece um papagaio, né, vermelhinho? Mas é assim. da mesma família. É da mesma dos família? psicacídeos. Tá. Não é de origem brasileira. Isso De é um onde ele fato. Esse é da Indonésia. Ah, A origem tá. dele é Indonésia. Nisso vale a pena também falar sobre isso. É bom, porque, por exemplo, você sempre fala, eu quero um papagaio porque um papagaio fala. Cuidado ao comprar um papagaio, que se você não tiver um local que você Um criador conheça, um autorizado, criador né, autorizado, pelo que IBAMA. tenha um documento, tudo não se deve, porque além de você estar contribuindo para Contrabando ilegal, né? Contrabando de Exatamente. animais, gente, isso é um crime, uma coisa Todas as terrível. aves que nós temos É aqui, horroroso todos mesmo. eles estão documentados. Aham. Nós temos Isso é muito autorização. importante, gente. Eu acho que de tudo que a gente conversa aqui, né, sobre o cuidado, o dia a dia, isso tudo é muito importante. Mas começa da base, do começo. É. Quando você vai adquirir o animal, quando você vai procurar, de jeito nenhum procurem um lugar que não tenha essas autorizações, esses Exatamente. certificados, para você saber que você não está pegando uma ave da natureza, tá? Exatamente. Agora, muito interessante a gente conhecer. Na frente a gente tem o quê, hein? A gente não Nós chegou temos ali ainda. um casal ali de burque rosa, daí o rosa! nome. É rosa mesmo. Uma graça. Há quem pensa até que foi pintado, mas Pois é pintado é. pela natureza. Coisa mais maravilhosa, naturalmente rosa, Sim. então, Flávia? É uma ave de origem australiana. Australiano. E do lado, quem é? São periquitinhos australianos. São os periquitinhos. Os cuidados básicos que a gente falou da calopsita, eles se igualam a essas aves também? Sim, limpeza de gaiola, manter sempre muito limpo, os potinhos de água, de comida, né? Tá. Sempre limpar todos os dias o pote de água de comida, fazer a troca, né, do fundo, né? Às vezes tem gente que usa jornal, tem gente que usa aquele serragem, mas sempre fazer a limpeza, Manter né? Para não limpinho ter o ambiente. contaminação, não ter perigo, né? de- A Viviane está fazendo uma pergunta aqui Ah. pra gente. Um beijo pra você, Vivi. Beijo, Quais Vivi. folhas são recomendáveis para alimentação das aves?
Sempre folhas verdes escuras, Tá. né? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Pode ser Agrião, agrião, chicória, rúcula, rúcula, espinafre. espinafre, essas folhas. Giló. Couve. Eu adoro o giló. Ah, giló também é legal. Muito bom, né, gente? E o alface para espécie nenhuma deve servir. Alface não? Por quê? Porque também é muito diurético. pode Eu achei provocar. que fosse a ação sonolenta do alface. Folhas verdes Pudesse escuras, deixá-los conforme a devagar. doutora falou, e preferencialmente folhas amargas. Eles Oferecer gostam brinquedo é legal também pra combater o tédio que a gaiola muitas vezes pode dar? Sim, é bom pra eles, Tá. eles se divertem, eles passam bem, ainda mais se tiver sozinho, né? E aí já é uma ocupação, Tá eles certo. gostam de roer. Muito bom. Eu quero agradecer então a Alexandre de Freitas, que é criador, e a Flávia Estrada, que é veterinária, que estiveram aqui com a gente, prestando esclarecimentos. A você também agradecer, afinal de contas, ficou com a gente, participou da pauta. E vou deixar o telefone aqui para contato, né? Sim. 4362-4987, 4362-4987. Obrigada mais uma vez. Regiane, se eu presença. puder auxiliar, quem quem está nos ouvindo e tiver qualquer dúvida, pode nos procurar nesse número que nós estamos qualquer dia e horário para esclarecer. Tá certo. Pra Ótimo. ajudar. Obrigada Tá bom? mais uma vez, viu? Até a Mais uma vez, próxima. muito obrigado. Um beijo pra Obrigado. vocês, a gente volta amanhã. Tchau, querida. Até a próxima, viu?